Boa noite, agora mais um episódio do Papel da Política e hoje nós temos a honra de chegar junto aqui na nossa conversa Tony Prada. Tony Prada trabalhou comigo por muito tempo, foi secretário da Igualdade Racial do município de São Paulo, secretário executivo do Ministério dos Esportes e é um grande produtor musical aqui no cenário paulista. E bem-vindo, Tony, e a gente é muito feliz por ter você nesse nosso programa. Obrigado, Maurício. Para mim é uma honra estar aqui com você, nesse espaço tão prestigiado, com tanta gente importante. Eu estou me sentindo importante só por ter recebido o convite para estar aqui. Muito legal. Só fazer uma correção, embora eu seja amigo do Orlando, amigo do povo do Ministério do Esporte, eu tive no Ministério da Igualdade Racial, né? Ministério da Igualdade Racial. Isso, Desculpa. Não, imagina. E tranquilo. Além disso, na Prefeitura de São Paulo, como secretário de Igualdade Racial e diretor da São Paulo Turismo. Você foi diretor da São Paulo Turismo também. Isso. E cuidou dos eventos da nossa cidade de São Paulo. Que muito me honra. Então vamos começando com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China. Damos início a mais um Papel da Política e eu queria começar essa conversa com você falando sobre Fundação Palmares. Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Como é que você tem visto todo o trabalho de desserviço à cultura, tá? E o que tem sido feito na Fundação Palmares? Isso é engraçado, Tony. Maurício. Essa semana eu fiquei pensando o seguinte: o que eu vou responder quando alguém me perguntar sobre o Sérgio Camargo e a Fundação Palmares? E eu vou dizer para você o sentimento que me deu no coração na hora que eu pensei nessa pergunta. Ao mesmo tempo, tem duas respostas. Em primeiro lugar, quando eu olho para a figura do Sérgio Camargo, eu sinto muita dor, muita pena, porque eu enxergo um homem doente. Porque um homem negro, como o Sérgio Camargo, que poucos sabem, é filho de um grande militante do movimento Oswaldo. negro, o professor, o escritor, o querido Oswaldo de Camargo, que tanta aula deu para muita gente do movimento da luta pela diversidade no Brasil, da luta pela igualdade racial no Brasil. O seu Oswaldo Camargo é uma pessoa brilhante, uma pessoa que ilumina muita gente. Então, o presidente da Fundação Palmares me dá, ao mesmo tempo, primeiro um sentimento de tristeza e de dó. Aí muita gente também, militante, vai dizer para mim assim: não, uma dó, é uma pessoa que tem feito maldade, mas eu acho que a maldade são daqueles que mantêm o Sérgio na presidência da Fundação Palmares sem a menor condição psicológica, política ou intelectual para fazê-lo. Ou seja, eu acho que ele está sendo usado, acho que ele é um instrumento que está sendo utilizado e que será descartado em algum momento. Ele vai virar uma sucata que será descartada depois que ele fizer o péssimo serviço que ele tem feito. Eu não estou nem discutindo aqui do ponto de vista ideológico, Maurício, porque eu acho que uma democracia se consolida com várias posições ideológicas. É possível ter negros à direita no Brasil. É possível ter negros liberais e assim como é possível ter negros de esquerda. O que é impossível para a gente assimilar é uma pessoa que provoca um desserviço a 400 anos de luta para os negros do Brasil, para os negros de esquerda e de direita. Quero lembrar o seguinte: Rebouças era de direita, era um liberal, era um monarquista. Ele ficou triste com a queda da monarquia no Brasil e foi embora do Brasil em função disso. Mas deixou um enorme serviço para a história do Brasil, da sociedade brasileira e para a história dos negros no Brasil. Assim como negros de esquerda também deram de grandes contribuições para o Brasil e continuam dando. Então a minha questão não é de recorte ideológico. A minha questão é que eu acho que, em primeiro lugar, o presidente da Fundação Palmares desconhece, na minha opinião, psicologicamente doente. Ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, ele não tem passa o dia inteiro tuitando e destruindo 40, 50 anos de construção mais recente
da luta política na construção de políticas públicas, principalmente para a área da cultura, que é a coisa mais cara, das mais caras para nós negros, né? A contribuição cultural, a contribuição do patrimônio material e imaterial para a sociedade brasileira, cuja princípio e cujo é a função da Fundação Palmares está sendo desmontada. Isso é triste, né? Cê sabe que eu tenho todo aquele trabalho com algumas escolas de samba ali da Zona Norte, conheço o Oswaldo não só da Zona Norte, mas de Bragança, onde ele é nome de rua em Bragança, você entendeu? E foi homenageado pelo pai do deputado Edmir Chedi, e tem todo um trabalho todo incrível lá, e eu conheço não só ele, como o irmão dele é Vadico, né? Sim. Então, eu conheço um pouco da família por causa do samba na Zona Norte, e putz, eu sou pai, cara. Eu quando vi você ter um filho elevado a presidente da Fundação Palmares, era para ser um motivo de orgulho por parte do Oswaldo. Um negócio incrível. E aí ele pega e joga, eu não sei qual foi o trauma que ele teve, mas a gente pega uma linha, não só dele, eu acho que de toda uma estrutura hoje de governo federal, que você tem um ministro de educação que não aceita crianças especiais com outras crianças, você pega uma linha, parece que foi montado um grupo que nenhum deles passa num psicotécnico, né? Sabe qual é a impressão que eu tenho, Maurício? É que pela primeira vez no Brasil a gente tem o governo, sabe o tiozão do pavê? aquele, toda a família tem o tiozão do pavê, aquele que faz piada sem graça, sem nexo, aquele que tem... Então, assim, parece que teve um encontro num governo de um monte de gente, e eu quero dizer sempre assim, eu não estou falando de divisão ideológica, não. Eu estou falando de capacidade de compreensão do mínimo de empatia para o ser humano. A Fundação Palmares, para mim, é a principal materialização do que significa um governo sem nexo. Porque não é liberal, né? Porque não é de liberalismo, não é de direita clássica, não é um conservador clássico. É um governo, é o que de fato significa a palavra reacionário, né? É um governo que beira, de fato, aqueles momentos de tristeza absurda que a gente já viveu na humanidade, tanto à esquerda quanto à direita. É autoritário, ele o tempo todo atenta contra a democracia. Isso é a parte mais triste. Mas você acha autoritário, Tony, ou existe uma linha de loucura muito grande? Se você acompanhar em toda a linha republicana, eu acho que desde Marechal Deodoro, você não enxerga uma quantidade de louco, tão louco, reunido. Porque se você seguisse só pela linha ideológica, tudo bem, mas a partir do momento que você tenta desconsiderar um negro que ganhou uma medalha olímpica do pugilismo, qual é a noção de você descaracterizar ou tirar as raízes e a história de pessoas que foram claras? É muito maluco. Você é da área de cultura, você é um grande produtor. É a mesma coisa que você querer descaracterizar a obra de qualquer pessoa que é um artista antigo. Juntou uma quantidade de louco num lugar só que eu não consigo ver nem a direita e nem a esquerda representada. Eu consigo ver um catado de maluco, cada um falando uma besteira maior. Sim. Você tem um ministro que cai porque ele faz uma comparação do Cebolinha da Turma da Mônica com o modo de falar do governo chinês. Você tem um presidente que recebe o presidente de Portugal e vai contar piada de português pro presidente de Portugal. Você entendeu? Que tem um atrito administrativo com o presidente da França, vai falar que a mulher dele é feia. E você entra numa seara... Tá? A matéria que saiu essa semana sobre o Sérgio Camargo, de ameaça a funcionários e tudo isso, você olha e fala, é doentio. Você pega um grupo de pessoas... Mas assim, Maurício, eu concordo com você e comecei até dizendo que eu acho que é doentio, mas é importante te perceber, Hitler era doentio, Mussolini era doentio, Idi Amin Dada, Nero, Idi Amin Dada
Baby Doc e Papa Doc no Haiti. Então, assim, tem uma linha que traça o autoritarismo, que eu tenho dito que tem uma ilucidez nessa história, mas a gente não pode dizer que é inocente. Porque cometer crimes não é inocente, mesmo que você tenha distúrbio. Eu acho que é um governo que tem cometido crimes. O que o Sérgio Camargo tem feito com o patrimônio cultural afro-brasileiro é um crime. A forma como o presidente da República tem tratado a questão da pandemia é um crime. Eu acho que é o governo que tem cometido vários crimes. E a democracia brasileira está tentando encontrar de que forma ele vai tratar isso. Como é que nós vamos tratar isso? A democracia está sendo o tempo todo ameaçada o tempo todo. Todo mundo já tem um consenso, até o poder, até o chamado poder produtivo, até o PIB brasileiro está tentando se manifestar, está tentando acertar um manifesto. Aliás, ontem foi o manifesto mais ridículo que eu já vi na vida. Ficou pior. A Fiesp apresentou um negócio já escrito que vazou o texto, mas falou que só apresenta... O manifesto é contra a manifestação e os direitos das pessoas do dia 7, mas eles vão apresentar um negócio que é contra as manifestações do dia 7 depois do dia 7, sendo que já vazou o texto. É muito louco. E o texto, tudo. Maurício, é muito, com perdão da palavra, gente, é muito bobo. É um texto tão água com açúcar, tão óbvio. Não sei se você teve a oportunidade de ver o texto. O texto é super sutil, é muito delicado. É um texto, inclusive, o seguinte, que fala que a democracia está sendo ameaçada, mas não diz quem ameaça. Ele iguala os 3 poderes. Ele é uma carta para o poder executivo, para o poder legislativo e para o poder judiciário. É um documento que não diz quem é que está atentando contra a democracia. Então ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Faltou começar o texto com ai, ai, ai. Exato. Então, ai, ai. E apesar de ser um texto tão sutil, tão água com açúcar, a retirada ficou pior, porque é uma maluquice. Olha só, o presidente Bolsonaro foi eleito atribuindo aos governos anteriores um aparelhamento ideológico e político do Estado brasileiro. Esse é um dos principais discursos. Aí, a FEBRABAN, que é uma federação patronal cujo objetivo é defender os interesses do setor financeiro, prepara uma manifestação, um manifesto, e 2 bancos estatais saem na defesa do governo dentro de uma federação que é privada. Ou seja, os bancos estão fazendo política. E a gente fica impressionado. E a FEBRABAN retira o documento. E é um documento sutil demais, E, como você mesmo diz, a pretexto de soltar o manifesto contra o dia 7 e depois do dia 7. Então, o Brasil enlouqueceu. Eu tenho tido muito medo, Tony, com relação a toda essa discrepância. Tanto a área cultural tá no limbo. Sim. Depois dessa gestão. Essa é a única salvação do país. Sim. É a parte de turismo e a parte cultural. Não tem outra forma. Ou você mexe nos impostos, ou você destrói mais a população que já está passando fome, ou você corre o risco de ter um colapso maior do que o que já está tendo. Hoje nós temos a iminência de, assim que terminar o governo Bolsonaro, ter um tribunal de Nuremberg por aqui, uma linha muito louca. Sim. Tá tirando as devidas proporções, mas você tem um presidente que é responsável direto por mais de 500 mil de mortes. Sim. Que poderiam ser evitadas se ele não estivesse fazendo experiência. Sim. Ele tem um grupo político de pessoas, algumas pessoas já foram deixadas na mão. E isso é uma coisa que é assustador. Porque eu sempre vi grupos políticos de maluco desse jeito. Por exemplo, o nazismo, quando na iminência de terminar, ele protegeu todos os seus cabeças. Sim. Exportou, teve um que veio para o Brasil, o outro para a Argentina, conseguiu montar. Hitler morreu, mas eles se preservaram no grupo. Sim.
ali, só quem é preservado é quem é da família. Sim. Você tem um grupo de pessoas ligadas ao governo federal Que são jogadas ao mar. que a hora que explode na mão deles, por mais que eles defendam, é muito maluco. O pessoal que quiser jogar no Google, tá? A Sarah Winter, que defendeu, jogou rojão em cima do Supremo, montou um grupo chamado 300, que tinha 30, fazia manifestação parecida com a Ku Klux Klan à noite em Brasília. Sim. Quando foi presa, hoje os vídeos dela na internet são chorando porque não consegue levar o filho, por causa da tornozeleira eletrônica, para a escola e participar de uma reunião de pais. E já se sentiu abandonada. Você tem Daniel Silveira preso, agora o Roberto Jefferson, que ontem passou para um hospital preso. Sim. E a maioria das pessoas... O Bibiano, que morreu, sim, teve um infarto, a hora que viu, foi largado na mão. O Magno Malta, que foi no primeiro dia do governo. Que foi no primeiro dia do governo. Agora a Record tá batendo no governo, porque largaram eles com a crise de Angola. Sim. E a Universidade do Reino de Deus tá batendo feito louco. Saindo do barco. Todo mundo que tá do lado, nem protegido tá. Quem tá protegido é a família, que tá comprando mansão em tudo quanto é canto. E o próprio presidente, que essa semana já falou que tem 3 caminhos para ele. Ou a morte, ou a prisão, ou sei lá o quê. Mas tá muito na cara que isso tá caminhando para uma prisão. Sim. Porque tá muito maluco isso. Eu nunca vi um grupo tão divergente. O Sérgio Camargo. O Sérgio Camargo tá numa situação... triste. Daqui 4, 5 anos, tá? Sérgio Camargo, o Mário Frias. Sim. Tem pessoas... O ex-secretário nacional de Cultura. O ex-secretário nacional de Cultura. Um discurso de Goebbels. Mas esse que fez o discurso de Goebbels, ele tem uma carreira à parte. Sim. Agora, o Mário Frias, que precisa da arte dele para viver. O Sérgio Camargo, que vai precisar de alguma coisa nessa linha. Outro... Na Assembleia Legislativa, a gente tem um deputado chamado Douglas Garcia, sim, que ele soltou uma lista de 1.000 pessoas que seriam reacionários, sim, são de esquerda, e todas estão processando ele de forma individual. Ele já foi condenado em 20. Essas pessoas, eu vejo daqui 4, 5 anos se matando. Eu acho que isso que você... Tudo que você relatou agora explica o motivo do desespero do presidente da República. O presidente da República também fez essa leitura e sabe que está contra a parede. Não tem saída. Eu nem sei se isso está no Arte da Guerra, porque eu li uma vez e não lembro mais, mas eu lembro que tem um amigo meu que falava o seguinte, que está no livro Arte da Guerra, a seguinte reflexão: nunca acoe o seu inimigo a ponto dele não ter saída, porque a única saída que ele terá é ir para cima de você. Nós estamos vivendo um momento que o presidente da República, na minha opinião, está acuado. E é por isso que ele vive fazendo ameaças à democracia. Tentou utilizar os militares, as forças militares do Brasil como instrumento de ameaça. Me parece que não... Tudo parece, Maurício, porque tudo aqui é muito estranho agora no Brasil. Me parece que ele não tem encontrado eco e parece que agora ele tem voltado a sua energia para as polícias militares. Né? Pelo menos é o que todos os especialistas, analistas têm dito. E acho que isso demonstra toda a narração, que você não vou usar a palavra narrativa, porque tudo que você descreveu aqui demonstra o motivo pelo qual o presidente está acuado e desesperado. E esse desespero nos dá medo. Não medo, porque eu acho que a sociedade brasileira, por mais que digo que não, já tem alguma maturidade no que diz respeito às suas instituições. Independente... de posição ideológica, nós temos um Supremo que, apesar de errar, está atuando. Muitos têm dito que o processo, que o inquérito movido pelo ministro Alexandre de Moraes é inconstitucional, mas eu tenho dito que ele pode estar errado, mas é a única coisa que está segurando, é a única segurando a democracia brasileira. Então o Supremo tem agido. O Congresso Nacional, eu acho que está um pouco em dívida. Eu acho que o Congresso Nacional precisa se manifestar e parece que o presidente do Senado tem começado a colocar as suas manifestações. Então,
Agora, o que me preocupa é a falta de reação da sociedade brasileira de maneira mais incisiva. Fiquei um pouco animado quando o PIB brasileiro pensou em se manifestar e fiquei decepcionado ontem com a retirada do documento, mais decepcionado ainda com o teor do documento, que é muito fraco. Muito fraco. Então, eu espero que a sociedade brasileira encontre uma reflexão que a gente saiba ter maturidade para atravessar esse 1 ano e meio que nós ainda temos. Tenho muito medo do que vai acontecer, não dia 7 de setembro agora, eu acho que não vai acontecer nada dia 7 de setembro agora, mas eu tenho medo do 7 de setembro de 2022, que é pré-eleições. Nesse nível de tensão que nós estamos caminhando, Maurício, acho que nós temos motivos para nos preocupar. Você sabe que esse trabalho que o presidente faz no psicológico das pessoas que são mais suscetíveis a cair nesse discurso, né, nessa narrativa, é uma coisa muito maluca. Me perguntaram outro dia o que eu acho do 7 de setembro. Eu falei que o 7 de setembro o pessoal que é favorável ao presidente vai falar que tinha 5, 6 milhões. Isso. O pessoal que era contrário ao presidente vai falar que tinha 20 mil pessoas. A distância vai ser essa mesma, entre 20 mil e 20 milhões de pessoas, tá? Porque os dois lados exageram para os dois lados. Sim. A menos que algum maluco resolva fazer alguma barbaridade. Esse é o medo. Então, medo para virar, que ele trabalha muito, como o Trump trabalhava, com o caos. Com a desestabilização. Quando os loucos invadiram, tá? O Capitólio nos Estados Unidos, aí ele viu que foi demais e se tivesse morrido algumas pessoas... Elas morreram. Não, eu tô falando, se tivesse morrido uma quantidade gigantesca de pessoas, poderia ter um levante popular. Sim. Morreu meia dúzia e acabou não tendo levante nenhum, porque morreu mais louco do que o pessoal. Por exemplo, teve 1 ou 2 policiais que acabaram tendo problema. Ele está trabalhando muito, e as pessoas estão trabalhando muito com relação à Embaixada da China em Brasília. Sim. Eu acho que o único incidente que pode ocorrer é meia dúzia de malucos cismar de pular o portão e tomar um tiro no peito, porque lá dentro é território chinês. E aí pode dar algum problema. Agora, tirando esta linha, capaz de sair um pau entre o pessoal que vai estar se manifestando no Anhangabaú com o pessoal da Paulista, que não vai refletir em nada, vai ter umas bombas de efeito moral, se tiver, e vai acabar virando absolutamente nada. Agora, esse trabalho com atenção o tempo todo, cada hora tá pior, Tony. Tá cada hora pior em tudo. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, falar pro 7 de setembro. Eu acho que as pessoas que vão se manifestar, em especial as pessoas que vão se manifestar contra o governo, deveriam tomar muito cuidado com as provocações que podem acontecer nesse dia. Eu acho que, começando pelo que você falou, esse é um governo que aposta na desestabilização. Na desestabilização da sociedade brasileira. É bom lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou por conta de um tiro e um duque. O Brasil já viveu vários momentos históricos graves que aconteceram por um episódio. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita serenidade, já que se decidiu manifestar um direito democrático das pessoas se manifestarem. Acho que o governo do estado, a polícia militar deve tomar as medidas para tentar evitar o conflito, e acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que aconteceu nos Estados Unidos é muito grave nos Estados Unidos. É engraçado que no Brasil a gente está acostumado com invasão de parlamento. Nos Estados Unidos foi a primeira vez na história em que o parlamento foi violado. Aqui no Brasil a gente já teve ocupação de Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, quebrando vidro da entrada então aqui já participamos a democracia já assimilou isso. Testemunhas de muitos fatos nesse sentido. Lá é muito grave, lá é gravíssimo. Mas eu acho que aqui também o Brasil... Eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte: eu acho que o Brasil precisa amadurecer do ponto de vista da democracia para aprender a lidar com o que é esquerda, com o que é direita, com os pensamentos. Porque é o seguinte, eu acho que essa gravidade do que a gente está vivendo agora começa ali atrás. Quando
e aí, independente da posição de voto ideológico, assim, quando o candidato Aécio Neves disputa uma eleição com a presidente Dilma e perde a eleição e coloca em questão a lisura do pleito, você abre uma caixa de Pandora muito complicada, porque eu acho que a democracia permite que você conteste, questione, mas pressupõe ter provas, pressupõe que você faça uma comprovação. Existem, a legislação prevê os métodos para isso, né? Que é você entrar com recurso. Você entra com recurso, você aponta, tem um julgamento, tem um tribunal para julgar. Quando você vai para a televisão e você é um líder que teve 40 milhões de votos e para a sociedade brasileira e coloca em xeque a qualidade dos instrumentos da democracia brasileira, isso tem consequência. E teve consequência. Por outro lado, vamos lá para o outro lado, para o campo que eu me identifico um pouco mais. Quando a gente assume o poder. E eu não estou dizendo que, por exemplo, que o presidente Lula não fez isso, mas em vários dos componentes do governo não conseguiram entender que, apesar de estar governando o Brasil com uma nova posição ideológica, você é governante do Brasil, portanto, das pessoas que votaram e que legitimaram aquele governo, mas também das pessoas que eram críticas àquele governo. Quando a gente perdeu a capacidade de diálogo, a gente também fere alguns aspectos da democracia. E eu acho que o que a gente está vivendo agora, eu quero crer que o que a gente está vivendo agora possa servir de aprendizado. De um grande aprendizado. Você pode, por exemplo, eu pessoalmente acho que você pode analisar a qualidade, por exemplo, do governo da presidente Dilma. Mas foi legítimo fazer um impeachment de alguém que faz um governo ruim? Acho que essa é uma reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer. É bom fazer isso para a democracia brasileira? Hoje, eu estou vendo gente que votou no impeachment da presidente Dilma, que não quero discutir o mérito do jurídico da decisão. Mas 2 pesos e 3 medidas. Assim, tem gente que defendeu o impeachment lá que hoje acha que o presidente Bolsonaro, com tudo que está sendo feito, deve terminar o mandato para não ferir a democracia brasileira. Então, essas são reflexões que eu acho que a gente precisa fazer. Você sabe que eu discordo completamente de você, né? Eu sei. Eu sei que eu discordo completamente de você. Por exemplo, eu acho que tem 3 momentos aí. Sim. De independente de reflexão, de constatação. Primeiro, tá? A reeleição da Dilma. Tá? Foi uma média feita pelo Lula, que é o grande responsável por isso, que tudo isso que está acontecendo no nosso país é o Lula. Tá? Ele fez uma média absurda no governo dele. Ele ficou 2 mandatos, lançou a Dilma, candidata a presidente. No final do governo Dilma, nós estávamos entrando numa crise. Era a hora dele olhar para Dilma e falar: tô voltando, você vai ficar um mandato, o mandato é meu. Você não foi eleito porque você é a Dilma. Você foi eleito porque era minha candidata. Então, como este mandato, tá na hora de eu voltar. Ele voltaria como presidente da República e não teria este problema que teve entre ele e o Aécio, porque existiu uma ruptura por parte de algumas pessoas que eram muito mais próximas a Dilma e algumas pessoas que eram ligadas ao Lula e que saíram do governo. Assim como o Lula foi responsável por toda a média de Supremo. Por mais que se fala do regime, de um regime comunista, um regime socialista que nunca existiu no Brasil. Sim. Nem o Lula é comunista e nunca foi. Mas existiu uma possibilidade, tá, de ocupar espaços importantes e, em troca de uma média que sempre foi constante pelo PT, ao invés dele indicar o Tarso Genro para ser ministro do Supremo, ele resolveu indicar o primeiro-ministro negro da história do Supremo, Joaquim Barbosa, que foi o que destruiu uma parte. Não, vamos indicar a primeira mulher do Supremo. Vamos indicar uma pessoa que estava muito na linha. Hoje o grande personagem do Supremo é o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer sem competência nenhuma, mas porque era do time.
O Collor indicou porque era do time, o Sarney indicou porque era do time, e o PT fez uma média desgraçada com outras pessoas, e este grupo acabou tendo uma situação. Primeira parte. Segunda parte, tá? Que foi o PSDB que investiu na desestabilização do governo Dilma, tá? Achando que ele voltaria como governo. E ele criou o monstro Bolsonaro. Se o PSDB tivesse deixado a Dilma derreter até o final do governo, o Alckmin teria eleito presidente. Hoje o presidente da República era o Alckmin. Mas destruíram e montaram o impeachment. O impeachment mais ridículo que eu já vi na minha vida, porque ela foi impeachmentada, mas não caçaram os direitos políticos. Ela pôde sair candidata a senadora 2 anos depois. Que também é uma coisa ridícula. Se ela tivesse saído candidata a deputado federal, hoje ela é deputada federal. Mas quis ser senadora para fazer média e perdeu em Minas, assim como Lindbergh quis voltar para o Senado e perdeu no Rio de Janeiro, Suplicy aqui quis voltar para o Senado. Podia ter uma bancada de deputado federal muito maior. Esta média de esquerda de novo, que acabou ferrando a situação, e o PSDB investiu num caos, e ao invés dele vir como o salvador do caos, ele criou um monstro. E agora o PT tá nessa mesma linha de média, que é o único partido que não apoia o impeachment do Bolsonaro. Então, mas deixa eu você botou um monte de coisa. Só encerrando. O Lula, em vez dele ir para uma manifestação, em vez de pregar a parte de impeachment do Bolsonaro, ele tira foto de sunga. Porque se o Bolsonaro cair agora, vem um outro maluco. Ou volta o PSDB ou cria outro monstro. Então é melhor... O Lula tá fazendo hoje o que o PSDB errou ao fazer com a Dilma. Sim. A história se repete. Mas deixa eu falar pra você. Você sabe que eu concordo com um monte de coisa que você falou, ao contrário de você, que você falou de mim, mas eu discordo de outras. Primeiro eu quero fazer assim, a crítica, assim, autocrítica. Eu fui do governo, trabalhei no governo Lula, como a gente disse aqui. Acho, sim... Por exemplo, no caso do Benedito, do presidente Barbosa, do Supremo, da composição do Supremo. Acho, sim, de fato. Por exemplo, o Barbosa, eu estava no governo e eu nunca apoiei indicação porque eu nem o conhecia. Tecnicamente era sensacional. Tecnicamente era sensacional, mas nós... Acho que tem que separar as coisas. Acho que era importante no governo Lula sinalizar para a sociedade brasileira. Então, ter um ministro do Supremo negro era importante. Nomeava o Vicente Cândido. Sim. Okay. Meu primeiro-ministro negro meu amigo. Entendeu assim? Primeiro, separar as coisas. Nomear um negro para o Supremo e uma mulher para o Supremo era muito importante. Agora, isso não é suficiente. É preciso entender o que é o Supremo, e aí eu acho que o governo Lula errou em várias das indicações do Supremo. Não vou fulanizar, ficar discutindo o nome, mas eu acho que errou. Isso nós temos acordo. Isso eu concordo com você. Cometeu-se alguns erros. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu queria dizer, eu pessoalmente, acho que o primeiro e o segundo mandato do governo Lula, em especial o primeiro, foram governos sensacionais. Que não tem nada de socialista, não tem nada de comunista. Lula não é comunista. O Zé de Alencar era comunista. Lula é democrata, é um democrata. Eu até outro dia brinquei com um amigo. Lula é tão democrata que ele se submeteu à lei, foi preso. Ele podia ter ido embora do país, todo mundo sabe disso, só teve ofertas. Então, assim, ele é um democrata. Independente dos erros que ele possa ter cometido, ele é um democrata. Então, esse aspecto é importante. Concordo você que todos cometemos erros também. O Bolsonaro é resultado dos erros da sociedade brasileira. E aí inclui o PT. Não é possível. Nós não podemos achar que o PT não tem erro algum. É claro que tem. E o PSDB, na minha opinião, tem um maior erro. Por que eu estou dizendo que tem um maior erro? Porque, independente dos erros, foram vários que o PT cometeu na sua gestão, mas apesar disso, e apesar de todo o ataque que ele sofreu, ele ainda sobrevive na sociedade brasileira a ponto de ter ido para o segundo turno e ter tido um candidato, que é o Fernando Haddad, com uma votação extraordinária. Aonde, na minha opinião, está o grande erro da sociedade brasileira? Foi o encolhimento do centro e do PSDB. Geraldo Alckmin teve menos de 2% dos votos. Esse setor chamado liberalismo médio, democrata,
não conseguiu constituir uma candidatura sustentável a ponto, e aí tem um erro grave, Maurício. Como é que você é democrata? Como é que você é liberal? E eu tenho um profundo respeito pelos liberais democratas, profundo respeito. Ao contrário de muita gente da esquerda, eu tenho respeito pelos liberais e pelos democratas. Mas eu acho imperdoável que os liberais democratas, alguns tenham sustentado a eleição de Jair Bolsonaro, porque ao contrário do que se diz, Jair Bolsonaro nunca enganou ninguém. Ele passou a vida inteira tentando contra a democracia. Ele passou a vida inteira falando o que fala do Supremo, falando o que fala do Congresso, ameaçando a vida do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que mataria o Fernando Henrique Cardoso. 30 mil pessoas, a ditadura matou pouco, deveria ter matado 30 mil, mais o Fernando Henrique. Ele nunca enganou ninguém, não foi aos debates, surgiu uma facada, e aí não vamos discutir o mérito da facada, que o tirou dos debates, mas a sociedade brasileira sabia o que ele representava. Eu consigo compreender que parte da sociedade brasileira que acompanha pouco política possa votar em alguém e se decepcionar. O que eu não consigo compreender eu não consigo compreender o Aécio Neves, que é de uma família política, neto do Tancredo Neves. Eu não consigo admitir que pessoas que conhecem a democracia, que conhecem a sociedade brasileira, que constroem a sociedade brasileira, não conseguem entender o que é divergência ideológica e o que é atentado contra a democracia. Quem é fascista ou nazista e quem é democrata. Eu acho que, nesse caso, ambos erraram. Eu fiquei muito feliz esses dias que eu vi que o Lula visitou o Tasso Gereissati. Eu fico muito feliz com isso. Ele tá evitando cometer o erro que o PSDB cometeu quando surgiu o Bolsonaro. O único grupo que não pede a destituição do Bolsonaro hoje é o PT. Sim, mas... O PT, eu não tenho aqui procuração para falar em nome do PT. Mas eu tento entender a lógica do que o PT está fazendo. O PT entende o seguinte. O PT entende que para fazer impeachment tem que ter algumas condições. Algumas estão dadas. O presidente cometeu crime e a impopularidade dele cresce a níveis que sustentariam o movimento político de impeachment. Mas tem dois fatores que são muito importantes, Maurício. Quem vota o impeachment é o Congresso. E hoje o Bolsonaro ainda tem maioria no Congresso. Esse é um aspecto... Não tem. Hoje tem. Não tem. Hoje, numa votação do impeachment, tem. Visto que nenhum presidente maluco... Eu estava vendo uma entrevista do Rodrigo Maia, que é um liberal, democrata, muito inteligente e que eu admiro. O pai dele era louco, mas ele é gente boa. E ele estava dizendo o seguinte, mas Rodrigo Maia, você não apresentou o impeachment do presidente Bolsonaro. E ele disse, não apresentei porque não aprovaria. E essa semana ele deu essa entrevista e disse o seguinte, e hoje não aprova ainda. Se apresentar hoje, não passa. O número para um impeachment é muito alto, não passa. Então esse é o primeiro aspecto, que é porque o PT... Tensiona, mas ainda não vai ao ponto. O segundo aspecto importante é que você precisa preparar a sucessão. E, infelizmente, o vice-presidente da República não dá sinais de ser melhor. Tony, pelo amor de Deus. O PT, se ele incentivar aí em cima do impeachment, ele cria um monstro. O Bolsonaro hoje está desidratando, mas está derretendo num grau que, se assume o vice do Bolsonaro e ele passa um mês visitando o hospital e tirando idoso de cadeira de roda que se recupera do Covid, ele atinge níveis gigantescos de aprovação. E isso resolve o problema do Brasil? Continuaremos, o problema não é resolver, Eu concordo com você, Maurício. Você cria um monstro, você cria um Bolsonaro. Um novo Bolsonaro 2. Então, é isso. Você corre o risco do Daciolo ser o substituto. A gente corre o risco do vice-presidente que pensa como o Bolsonaro, que acredita nas coisas que o Bolsonaro faz. O vice-presidente em nenhum momento foi ao Congresso Nacional manifestar que tinha divergência com a política dada. Pelo contrário, ele sempre defendeu. Ele de vez em quando, como ele é mais polido, ele tenta demonstrar para a sociedade brasileira que ele acha que algumas coisas que o Bolsonaro faz é bobagem. Como aquela cena clássica dele balançando a cabeça quando o Bolsonaro brigava com Dória
na primeira reunião com governadores. Mas, quando o vice-presidente vai para um debate para discutir política, ele reafirma as posições do atual governo. De posição ideológica, de cassação de direitos, de enfrentamento de minoria. Ele não é diferente do Bolsonaro. Não, a diferença do Mourão-Bolsonaro é que o Mourão passa num psicotécnico. Só isso. Só isso. Só isso. Então, eu não sei se o impeachment nesse momento... Eu tô dizendo uma dúvida que talvez esteja orbitando, e eu tô dizendo para você que eu não tenho procuração para falar que o PT pensa assim, mas eu tô tentando explicar talvez uma crise que a sociedade brasileira está vivendo, que não é só do PT, é de vários partidos, inclusive do Centrão, de tentar... Qual é a saída para esse momento para a democracia brasileira? O vice-presidente não gera confiança nem no parlamento, nem na sociedade brasileira. E a terceira via? Para ser sucessão. Agora, você está falando de eleição. Quando você fala em terceira via, você está falando de eleição. Isso. Aí tem um outro problema. A minha opinião, minha análise, minha opinião. Eu disse para você que eu respeito o liberalismo democrático, eu respeito a direita democrática do país. Mas tem um problema, claro e sincero. Esse centro democrático foi incapaz de gerar liderança. E aí, a eleição é muito concreta. Nós temos hoje no Brasil um presidente da República que, apesar de tudo que tem feito, ainda tem índices consideráveis de aprovação, de apoio. A gente não sabe onde está o piso dele. A gente não sabe se ele vai cair mais, se ele vai estagnar. A gente não sabe. A gente tem do outro lado um ex-presidente da República com um número que, se a eleição fosse hoje, ganharia no primeiro turno. Isso não quer dizer que isso vai acontecer nas próximas eleições, mas se fosse hoje, é isso que aconteceria. E nós temos um monte de gente se reivindicando do centro democrático, brigando, sem ter capacidade, em primeiro lugar, de orbitar em torno de um nome só. Então, hoje a gente tem lá Dória. Dentro do PSDB tem uma disputa de Dória, não ter candidato. Dória e Aécio, não é Dória e Eduardo Leite, é Dória contra Aécio. Então tem uma briga dentro do PSDB. O PMDB também tem uma decisão a tomar. Terá candidato? Não tem? Simone Tebet é candidata? Não é? Ela é sensacional. Ela tem tido um desempenho visível e surpreendente dentro da CPI. Ela tem mostrado... Não só dentro da CPI, o mandato dela é incrível. Isso, mas ela tem condições de agariar. Ontem eu vi também o nome do Alexandre Vieira, também, me parece que também tem se apresentado no Partido do Cidadania, né? Se não fosse de Sergipe, que é o menor estado do país. Mas é uma brincadeira que eu vou dizer, ele é de Sergipe, entendeu? Então qual é a visibilidade que ele tem? Então, assim, o centro tem um problema. Eu tenho dito o seguinte, uma coisa. Assim como a árvore, a natureza leva muito tempo para construir talentos, em qualquer área. Música, literatura, judiciário, Supremo. A natureza leva muito... construir um Ulisses Guimarães ou um Lula é muito tempo, é muita história, é muita construção. O centro democrático do brasileiro tem uma dificuldade. Não tem liderança, não tem gente com capacidade de articular os partidos que se reivindicam desse setor. E aí tem uma dificuldade. E na atuada que tá, Maurício, é claro que tudo pode mudar. A política é muito dinâmica e ninguém diria um ano antes, eu não acharia que Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Então nós estamos um ano antes, é possível que ainda surja alguém que consiga tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, é possível. Mas vai requer uma maturidade que a gente não está vendo ainda. Você gosta de teoria da conspiração, não? Eu adoro teoria da conspiração. Eu acho sensacional. As duas últimas vezes que buscaram uma terceira via, Caiu o helicóptero. Não, do Ulisses já era. Aliás, o Ulisses, o Eduardo Campos. Não, tem mais. As duas últimas vezes que buscaram de uma terceira via foi o Luiz Eduardo Magalhães, que morreu num Cooper. No Cooper. Teve um infarto fulminante no Cooper, que ele seria a terceira via. E a última, que estava dividida entre PSDB e PT, e caiu o avião do Eduardo Campos. O problema é chamar. Se apareceu a terceira via com o nome de Eduardo, ferrou. Então isso é um problema do brasileiro. Tem o Eduardo Leite. O Eduardo Leite tem que tomar muito cuidado. Porque Luiz Eduardo Magalhães
Eduardo Campos, se aparece um Eduardo de novo pra terceira via, vai ser Eu acho que... pega uma capa. Só ande de ônibus. Eduardo Leite, se acontecer você ganhar do Dória, de ônibus e mototáxi. Mas não é que o Centro Democrático não tenha grandes nomes. Eu acho o Rodrigo Maia um cara preparado, eu acho. Mas não tem carisma nenhum. Não tem carisma, político, carisma. Tô falando o seguinte, política é paixão. Política é carisma. Queira ou não queira, é louco. Mas o Bolsonaro tem um carisma, capaz de mobilizar multidões. O Lula também. O Lula é uma pessoa carismática, extremamente carismática. Eu me lembro, e é bom vocês irem no YouTube, porque lá no YouTube tem uma imagem do Aécio Neves dizendo que o Lula não era da esquerda nem da direita do PT, que o Lula era um patrimônio mundial. Tá lá. O Aécio Neves falando isso. E é capaz que na casa dele, no fundo do coração dele, ele ainda continue achando isso. É claro que a política faz com que você tenha que antagonizar o seu inverso para que você tenha espaço. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu quero ser sincero assim, eu acho que a democracia brasileira, para ela se tornar madura, o Centro Democrático Liberal vai ter que encontrar formas de se articular e ter presença. Porque faz mal. Ao contrário do que muita gente diz, aí eu vou àquilo que você falou, eu acho que a grande culpa da gente ter um Bolsonaro, um extremista na presidência da República, é a falta de articulação do tal do Centro Democrático. Eu gostaria de ver uma eleição de um presidente como Lula disputando com alguém que seja de fato defensor da democracia, defendendo as suas posições liberais, a posição mais à direita, mas respeitoso com a democracia. Quando esse centro faliu, e ele faliu, hoje nós tivemos Geraldo Alckmin com a votação pequeníssima que teve, nós tivemos o Serra, o Aécio, o Partido Novo, que achava-se que ia fazer um desempenho maior, Marina Silva, sabe? Então, assim, a falta, e isso você tem razão, pode se repetir. Mas eu acho que o que falta ao Centro Democrático é um pouco da loucura que tem o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que... Pode ser. Você sabe que eu tenho uma... Carisma. Você chama de loucura, eu tô chamando de carisma. Eu tenho uma teoria de terceira via que é sensacional. Eu acho que todos os partidos deviam se juntar e falar o seguinte, gente, cada um lança o seu... 3 dias antes da eleição, o que tiver em terceiro colocado na pesquisa, todo o resto renuncia e vamos apoiar o terceiro colocado. Porque é o seguinte, nós elegemos Bolsonaro, metade da votação que o Bolsonaro teve era contra o PT. Sim. Hoje, nós estamos correndo o risco de eleger o Lula contra o Bolsonaro, com metade da votação do Lula, porque é contra o Bolsonaro. Esta metade de um lado, esta metade do outro... Se tiver uma possibilidade ali, tá? Desde que o terceiro colocado não seja o Daciolo, eu acho que até o Emael topa, bicho. Olha que situação que nós chegamos. Você foge da política de ódio. Eu já vi direitoso falando que tá com saudade da Dilma, mas deixa eu falar uma coisa. Eu já vi também. Só dizer uma coisa pra você. Tem umas coisas que a gente tem que parar de falar de bobagem, na minha opinião, modesta opinião, umas bobagens que é dita na sociedade brasileira. O Brasil não há problema nenhum ter polarização. Também acho que não. O governo, a eleição americana é só polarização. Só tem 2 partidos. Só tem 2 partidos. Não é que a lei prevê que só tenha 2 partidos lá. Tem outros partidos minúsculos que são insignificantes, inclusive. O problema é lá o chamada esquerda, do centro para a esquerda se articularam no partido que tem comunista e liberal clássico, é o Partido Democrata, e tem liberal de direita até a extrema-direita no Partido Republicano. E isso é uma ideia. Tem Ku Klux Klan, tem confederado, tem tudo que é maluquice. Tudo louco. Então, assim, no entanto, essa polarização encontrou um eixo que segura, que é a defesa da democracia, que o Trump tentou romper, que é a defesa dos instrumentos da democracia. Eu acho que não só o Trump tentou romper, como ele transferiu muita coisa. Eu acho que o que veio transferido aqui para o país, culpo também as manifestações de 2013, que era outra maluquice, de esquerda, e toda a manifestação era do pessoal do PT. Aliás, toda vez que o PT governou, ele criou seus próprios fantasmas se rebelando contra o próprio partido que estava no governo. E
esta política do ódio que criou Trump, Bolsonaro, aquele maluco na Suécia, na Suécia não, na Turquia, tudo isso começou naquele boato de fake news, daquela hamburgueria que fazia submissão de criança, que falaram que era a hamburgueria da Hillary Clinton. A hora que colocaram que existia um local onde as crianças eram usadas para rituais satânicos e destruíram toda a teoria da conspiração, né? E aí, daí pra frente, qualquer mentira serve. Aí eu acho que isso não é acidente. Aí eu vou... Eu sei que a gente já deve estar no finalmente. Mas não estamos não. Mas é da mesma cabeça? Eu acho que eu que adoro teoria da conspiração, mas teoria da conspiração não pode ser terra plana, porque isso é muito bobo. Né? O que eu acho é que a gente precisa refletir, e aí tem alguns documentários muito interessantes no Netflix, que eu acho que as pessoas deviam procurar, que tentam fazer uma reflexão sobre o surgimento dessa extrema-direita maluca pelo mundo. Aí Steve Bannon e outros têm um papel nesse negócio. Aí eu não acho que isso é acidente. Eu não acho que 2013 foi um acidente. Só acho, viu? A hamburgueria da Hillary não pode ser acidente. Não pode ser acidente. Nada disso é acidente. Não existe. Aliás, eu e Maurício sabemos que na política não existe acidente. O medo do comunismo tomar conta do Brasil é uma maluquice que existe. É uma coisa desde a década de 60, que tem uma... Aliás, existiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos viveu um momento chamado marcatismo. Marcatismo vem de McCartney, que é um senador americano que construiu uma teoria da conspiração baseado na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e começou a perseguir os próprios cidadãos americanos sob o pretexto de serem de esquerda, comunistas, infiltrados na sociedade americana. Jornalistas foram presos, Charlie Chaplin foi preso, e os Estados Unidos viveu uma paranoia maluca. O Brasil está vivendo algo parecido. Primeiro que é o seguinte, eu já vi muita gente chamar o outro de comunista, e quando você pergunta para ele o que é ser comunista, as pessoas não sabem dizer o que é ser comunista. Então tem uma maluquice. Então comunista pra ele é o Dória. É o Dória, entendeu? O MBL. Ou o comunista é um pedófilo. As pessoas misturam, assim, comunista com pedófilo. Isso mais da década de 60, então 70, né? Hoje eu acho que não tem tanto essa linha associativa. Você vai entrar naqueles porões bolsonaristas, ter aquelas conversas dentro da internet... Eles acham que os comunistas são pedófilos. E falam. E aí, a origem da história da mamadeira de piroca, essas coisas, tem esse sentido psicológico. Então, essa maluquice existe. Outro dia eu não lembro qual foi tem um grande cientista, não se lembra se foi o Stephen King, tem alguém, um grande pessoa, que disse a seguinte frase, inclusive, que a internet pode ser a grande perdição da humanidade. No primeiro momento eu fiquei chocado com essa afirmação, mas depois eu comecei a refletir e pensar o seguinte: a internet é maravilhosa, ela gerou várias possibilidades, quer dizer, é o conhecimento à disposição da humanidade para qualquer um o tempo todo, mas ele também dá voz para maluco. Eu tenho alguns que eu acompanho e que é assustador. É assustador. E o problema é que antes, Maurício, cada maluco estava no seu quadradinho. Aí, quando a internet dá um microfone para um maluco e esses malucos acham que encontraram uma identidade e alguém que os unifica... Que é aquela manifestação que tem nos Estados Unidos de teoria da conspiração. O QAnon, tem umas linhas de loucura. Então, grande parte desses apoiadores do Bolsonaro fazem uma ligação de comunista com traficante, que é muito louco. Sim, também é muito comum, sem nenhuma prova concreta. Tem uma relação da esquerda com o narcotráfico, tem relação da esquerda com violência contra a criança. Aí o identitarismo também é entendido como violência contra a criança, então, a ponto de dizer o seguinte: então, um homossexual é um perigo para as crianças.
E aí vem as maluquices da escola sem partido, aí o negócio vai crescendo. Aí vira uma bola de neve. Como é que as democracias vão enfrentar esse fenômeno da internet? É outro desafio, porque isso não é uma coisa do Brasil. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo na Turquia, isso está acontecendo nos Estados Unidos, a democracia vai ter também que se reinventar e perceber como é que ela vai lidar com essas coisas. Com a mentira. Com a mentira. O que o pessoal chama muito simpaticamente de fake news é mentira. É uma coisa criminosa. Sim. Criminosa. Porque esse negócio, você ouve em todos os veículos de comunicação hoje, o pessoal cobrando a liberdade de expressão. Mas que é um direito democrático. É um direito democrático, mas que eles atacam. Que não está sendo interpretado. E eu olhar para você e falar para você que eu não te acho uma pessoa inteligente, não te acho uma pessoa séria, que as suas convicções são ruins, o que você acredita, eu sou completamente ao contrário, e que você é qualquer coisa, você entendeu? Se eu discordar de você, são opiniões. Sim. Se eu olhar para você e acusar você de ter cometido um crime, não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. É uma calúnia. Não, é um crime e é uma coisa muito maluca. Você tem grupos articulados para acusar pessoas... Destruir reputações. Isso, e para acusar pessoas de serem pedófilos, traficantes, assaltantes de banco. E a hora que você destrói completamente a vida da pessoa, tá? Isso daí deixou de ser liberdade de expressão e passou a ser crime. Sabe o que é o mais louco? O mais louco é um cara que quer fechar o Supremo, que quer acabar com o Congresso, reivindicar-se do direito à manifestação e entrar com recurso no Supremo em defesa do seu direito de... Olha, é o absurdo. O absurdo do absurdo. O absurdo do absurdo. Quer dizer, o Silveira, ele entrou 41 vezes com ações do Supremo, reivindicando do direito ao pensamento e à manifestação, e no Supremo que ele quer destruir. Então, o Silveira é o ápice dessa mentira política que existe. Nós temos dois. Nós temos o Silveira no Rio de Janeiro e o Alexandre Frota aqui em São Paulo. O Silveira, ele se elegeu deputado federal, tá? Propagando 9 mortes de traficantes e bandidos, tá? E que ele seria o responsável por extermínio de bandidos no Rio de Janeiro. E quando foi apurar, ele nunca deu um tiro. Sim. Aqui em São Paulo, você tem o Alexandre Frota, ator pornô, usuário de droga, problema de rejeição familiar, tendo um problema com o filho, fez toda a linha e ele se elegeu pelo Partido da Família, com discurso de família. Eu brinco muito disso. Se o Alexandre Frota tivesse sido eleito por um partido de esquerda, pelo PSOL, por exemplo, eu conseguiria enxergar um ator brigando porque tinha sido reabilitado das drogas, tivesse saído da arte, do cinema pornô, tudo isso. Mas ele ter vindo da família brasileira, o histórico que ele tem, muito louco. Assim como o Cabo Daciolo era do PSOL. Sim. Ele tem um discurso tão louco de direita, tá? O Cabo Daciolo, que é de direita, estava no PSOL. O Alexandre Frota estava no Partido da Família. O Bolsonaro, que sempre foi sindicalista e apoiava o Lula, o Chaves, tá? E tinha toda uma ligação com a esquerda, é a representatividade da direita hoje no país. É assim, Bolsonaro é algo que depende de um tempão para discutir esses negócios malucos, porque o Bolsonaro não tem nenhuma senso... É por isso que eu não aceito, perdoo, mas não aceito, a ideia de que um democrata fez campanha e defendeu o Bolsonaro. Não dá. Acreditar no conto do Paulo Guedes é brincadeira. Então isso vamos deixar para outra página. Mas o Bolsonaro é um maluco, é um nacionalista, como os militares são, na sua maioria, né?
Mas é maluco, é um cara que tentou fazer terrorismo contra quartel do próprio exército. Ele teve um processo, um julgamento, foi julgado Como sindicalista. e terrorista. Não, terrorista... Porque sindicalista não põe bomba em quartel. A não ser no combate de uma ditadura. Não põe bomba em quartel, os normais. Os malucos põem. Isso, exatamente. Existe toda uma linha. Mas ele era sindicalista no exército. Sim. Ele tinha toda uma história de lutas de esquerda. Sim. Ele nunca foi um personagem de direita no país. Eu não desconheço o momento histórico de esquerda do Bolsonaro. Não é um momento histórico. Não conheço. Não é um momento... Ele era do PP. Ele passou a vida inteira no PP. No partido... Ele foi... Aliás, acho até engraçado a sociedade brasileira falar o seguinte: o Bolsonaro foi capturado pelo Centrão ou o Centrão capturado pelo Bolsonaro. Ele é o Centrão. Ele sempre foi Centrão. Então, na minha opinião, o Bolsonaro sempre foi Centrão. E sempre foi um oportunista, porque parte do Centrão, eu não quero generalizar, mas parte é de gente oportunista. Como é o Nelson, como é o Frota em São Paulo. Ele tentou surfar numa onda conservadora e maluca. O incrível é que ele teve voto dessa população conservadora. O incrível é que ele foi eleito. Acho interessante que o Frota tenha dado alguma guinada na defesa da democracia. Menos mal. Mas é um oportunista. Eu acho o Frota um visionário e eu acho que ele surfou na direita não porque ele acreditava, porque ele viu com uma certa antecedência que aquilo ia vingar alguma coisa, e a hora que ele foi um dos primeiros que viu derreter e pulou do barco. Mas esse é o argumento de todo mundo. É o argumento de quem é do setor produtivo, capital, do setor financeiro. Por que você votou no Bolsonaro? Porque eu vi o Paulo Guedes, eu vi uma possibilidade, A gente precisa entender o seguinte, gente. Com quem brinca com democracia, não dá pra fazer experiência, não dá pra tentar. Não só com democracia. Não dá pra tentar. Com barbaridades. Não dá pra tentar. Eu tive discutindo com um amigo com relação ao Eduardo Leite. Sim. E aí esse amigo olhou e falou assim: pô, Maurício, eu errei. Eu votei no Bolsonaro. Eu falei: então, você pode errar. O Eduardo Leite é não gay. Pode. Não pode. Sim, ele é gay, concordo. Ele se assumiu gay. Concordo. E ele sabia que o Bolsonaro queria que ele apanhasse até virar homem. Isso. Eu acho que o negro, o quilombola, depois do que ele falou das arrobas, o indígena, o gay, a Preta Gil, as mulheres, você entendeu? As mulheres, estas pessoas não podem ter errado com o Bolsonaro, porque ele sempre disse ele sempre disse o que ele queria e a linha. Quando eu brinco que ele é de esquerda, porque as ideias dele são ideias muito mais próximas. Ele é estatizante. Por mais que ele sempre foi do PT... Mas nem sempre estatizante é de esquerda. Não é de esquerda, mas não é um liberal favorável. Por mais que ele sempre tenha sido ligado à direita, o exército era mais estatizante que o exército, era impossível. Sim. Mas você tem linhas novas disso, que tem certas figuras que deixam essa coisa a entender. Agora, é um louco. É um louco. É um maluco. É um cara fora da casinha. Então isso... É um maluco que eu não sei, tá? Não sei se pra blindar todo mundo e deixar os filhos milionários com a saída, se a gente não corre o risco de ter um Getúlio Vargas a ponto de tentar alguma coisa antes de sair. Eu acho que a sociedade brasileira, acho que se as instituições tivessem coragem, e se o Congresso Nacional apostasse, era possível ter um processo lá no Tribunal Regional Superior Eleitoral que pode permitir a cassação da chapa ainda. Eu vejo uma grande saída para a sociedade brasileira, que é o Congresso Nacional assumir o que falta de gestão. Eu não sei se o Brasil suporta mais um ano e meio dessa desgraça. Eu não sei se suporta. É a única saída. A minha conta corrente com o tanque do meu carro não suporta mais 2 meses de alta de gasolina. E aí a minha pergunta não é o PT, não é o PSDB. A pergunta é o seguinte: para que essa saída seja possível, é preciso ter maioria no Congresso Nacional, é preciso ter maioria, é preciso que esse setor produtivo que ficou com vergonha de soltar uma carta de defesa da democracia se reafirme de fato, que a FEBRABAN é preciso isso, é preciso que a sociedade brasileira se manifeste e preciso consolidar uma maioria muito clara para fazer a cirurgia que o Brasil, na minha opinião, precisa. Não é papel de um,
ou de outro. É preciso que o PT sente com o PSDB, com o PMDB, os democratas todos. É preciso que os meios de comunicação também sentem. É preciso que a gente tire as firulas, as raivinhas, as disputas de lado nesse momento e tenha um pacto pela defesa da democracia. Estamos maduros para isso? Eu não sei, Maurício. Eu não vejo essa maturidade. Quando eu vejo a atitude da Fiesp, da Febraban de ontem, eu acho que a gente ainda não está maduro. Quando a gente vê o Congresso Nacional deixando o Supremo sozinho diante de um presidente que quer fazer uma manifestação contra a democracia, então eu acho que a gente ainda não está maduro. Eu acho que a gente não tá maduro, Tony, quando a gente vê o perfil de quem tá do lado da loucura. Uhum. Que se você tivesse, como é o caso de grandes, de supostas... O que o ministro da Casa Civil tá fazendo lá? Maurício, me explica o que pelo menos ele é um ministro da Casa Civil. Mas civil, o que ele tá fazendo porque o ali? antigo ministro da Casa Civil era militar. O ministro da Casa Civil desse governo era militar. O que ele tá fazendo ali? Ele acredita, de fato? Eu fico tentando entender. Esse cara acredita Ele tá de saída pro governo Bolsonaro? Ele tá fazendo negócio. Eu acho que a partir do momento em que você, ao invés de você ter uma massa de manobra, que é o que todas as grandes... todos os grandes governos que propuseram isso, por exemplo, a Bolívia, toda vez que teve uma ruptura, a ruptura foi feita com Cidade del Alto e os índios e a periferia e o pessoal menos instruído. A partir do momento em quem embasa e autoriza este governo é o tiozinho médico aposentado do sapatênis, isso é muito louco, porque as barbaridades que eu tenho ouvido, eu cheguei a ouvir que Bolsonaro é um desígnio de Deus. Ele acha isso, ele acredita nisso. E só quem vai ser salvo são as pessoas ligadas ao Bolsonaro. E eu não ouvi isso de um crente fervoroso da periferia de dentro de uma Universidade do Reino de Deus. Eu ouvi isso de um católico que é médico e é mestre e doutor. E quando você atinge esse nível de loucura com pessoas que têm um nível cultural muito alto, é muito assustador. Concordo com você. Isso me assusta. Quando eu perguntei o que o ministro... Eu esqueci o nome dele. O que o ministro, que foi ministro do Lula ou da Dilma, tá fazendo na Casa Civil do Bolsonaro, me assusta. Me assusta que o PSDB esteja pensando em apoiar o Bolsonaro. Uma parte do PSDB não quer lançar candidato para beneficiar o Bolsonaro. Então essas coisas, de fato, me assustam. Porque eu sou daqueles que acredito que para consolidar a sociedade brasileira, nós precisamos encontrar uma pauta mínima de segurança para todos. Tem que ter um pacto para todos. O principal item desse pacto é a democracia. Sem democracia não tem absolutamente nada. A gente tem histórico no mundo para saber que seja autoritarismo de esquerda ou de direita, o final é só de desastre para a humanidade. Então, eu repito, eu fiquei muito feliz em saber outro dia o seguinte: o Lula sentou com o Tasso Gereissati. Uma coisa que era impensável há 10 anos atrás. Era uma coisa absurda. Parecia que os dois eram leprosos, um não queria falar com o outro, ou o Fernando Henrique com Lula, ou uma coisa... Então, assim, acho que esse episódio de ter um presidente como o Bolsonaro nos deu uma lição. É preciso conversar, é preciso dialogar, é preciso defender a democracia, consolidar a democracia. E aí, você que está assistindo o podcast, não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. Isso não importa. Para que você possa continuar sendo de direita e de esquerda e se manifestar, você precisa ter democracia. Isso é fundamental. E um fenômeno que a gente precisa perceber é o seguinte: toda vez que uma ditadura de direita se consolidou, depois de eliminar a esquerda, ele começa a eliminar partes da própria direita. E toda vez que um autoritarismo de esquerda aconteceu, vamos lá falar de Stalin, a mesma coisa aconteceu. Trotsky foi morto pela esquerda. Então, não foi pela CIA.
Então, todos esses aspectos precisam ser considerados. Alguém disse, também não lembro quem é, eu não tenho essa memória fotográfica de lembrar, mas alguém disse que a democracia é uma droga, mas é o melhor sistema que a humanidade foi capaz de criar até hoje. Então, é ela que a gente tem que preservar. Seja você da esquerda, seja você da direita, para você existir, tem que haver democracia. E para haver luz, tem que ter escuro. Para haver a mão direita, tem a esquerda. Para que a gente possa ser um todo, é preciso compreender a diversidade. Senão, se a gente não compreender a capacidade que a diversidade, que é o maior presente que Deus deu, Deus não criou um planeta só com um ser. Não, Deus não criou, e eu acredito em Deus, sou cristão. Deus não criou um mundo de iguais. Deus criou um mundo com uma diversidade gigantesca. Então, na política, precisa ter essa diversidade. Você precisa ter quem defenda o identitarismo, você precisa ter quem não concorde, você precisa ter quem é de direita, quem é liberal, quem acha que o Estado é importante, quem acha que o Estado tem que acabar. Tem que ter direito a tudo isso. E aí, a democracia é a construção do consenso. O que é consenso? O Congresso Nacional existe para isso, parlamento, para construir a maioria e consenso. Parlar. É isso. Então, tá. Bom, Tony, tá extremamente bacana essa conversa, mas eu queria dar uma encerrada aqui, que tá dando o nosso tempo. Agradecer demais a sua presença, sua história, todo esse trabalho que você tem, tanto na área social quanto na área cultural. E muito bem-vindo, e gostei muito do papo de hoje. Queria que você desse uma despedida aí pra gente encerrar. Eu quero agradecer você muito, Maurício, pessoa excepcional, com um trabalho que eu testemunhei no governo. Mais do que ser governante, você é uma pessoa que tem uma acessibilidade com as pessoas. E isso é muito difícil num governante, porque é difícil ser governante, é difícil ser burocrata. Ter acessibilidade para o humano é fundamental, e isso é uma coisa que eu reconheço em você. Quero agradecer pelo convite de estar aqui e quero pedir desculpas para o seu público pelas limitações do meu raciocínio, mas é uma pequena contribuição, uma pequeníssima contribuição para a gente poder continuar discutindo esse Brasil que a gente ama, que todos nós amamos e precisamos cuidar. Imagina, eu acho que é esse o papo que engrandece toda a discussão política. Se tivesse mais papos desses, a gente teria O Maurício me chamou aqui, eu não sabia nem o que a gente ia conversar. Ele falou, vamos conversar. Da política, a gente vai falar de política. Então, muito legal. Bom, e com o apoio da Ibrachina, a gente está encerrando mais um Papel da Política. Muito obrigado, Tony Prada, pela presença. Tá eu bom? que agradeço. Um abraço. Um abraço.